Primeiramente, boa noite. Meu nome é Leonardo Vieira Militão e, bem, eu vou começar a apresentação do seminário da disciplina de exploração e colheita florestal e com o tema de transporte florestal. Vou colocar aqui a apresentação. Bem, aqui a gente tem o tema dessa apresentação, transporte florestal. O docente, o professor mestre Franciel Eduardo, e eu, discente, Leonardo Vieira Militão. Bem, antes de tudo, a gente tem a base de toda a operação, que vai ser o corte. Primeiro as máquinas vão fazer o corte, o empilhamento desse material, depois ele vai ser baldeado dentro do terreno que está sendo explorado, que tem um plantio, ou então que está sendo feito um manejo. Ele vai ser baldeado para frente um galpão, no caso, eu digo um galpão, seria um galpão de armazenamento, ou então vai ser deixado perto das trilhas, para que algum outro equipamento transporte eles até outro local. E após isso a gente tem um transporte já indo para as fábricas de beneficiamento desse material, para que ele já vá direto ao consumidor. Aqui a gente tem o mais básico de todos, que é o mais visto em todo o território brasileiro, que no caso é o território rodoviário, né? Bem, antes de tudo a gente tem que falar qual a definição de modais de transporte florestal. O transporte é um serviço de consumo intermediário, que tem por finalidade movimentar cargas entre diferentes locais, contribuindo para diminuir as distâncias e permitir o intercâmbio de bens de consumo. Por transporte florestal, entende-se como a movimentação de produtos madeireiros com origem florestal até o centro consumidor. Ou seja, o centro consumidor para onde vai ser a indústria vai fazer a utilização dessa madeira para que ela seja beneficiada. E dentro desses modais de transporte, quais a gente tem? A gente tem primeiro o aquaviário, que no caso ele refere-se àquela realizada em rios e mares e que muitas vezes necessita de combinação com contramodalidade. Bem, o aquaviário vai ser, como já foi dito, que utiliza de água, de rios, de mares. A gente tem muitos exemplos, um exemplo muito legal em desenhos antigamente de pica-pau, a gente via várias toras de madeira que o pessoal, os lenhadores cortavam, jogavam no rio para que chegasse até a serraria. Isso é um exemplo, no caso utilizando a força da água. Mas a gente também pode utilizar balsas, puxando essa madeira na água, ou então colocadas em containers e o navio levando, tanto pelo mar quanto pelo rio. Por exemplo, a região amazônica ela é uma região com potencial extremamente alto para esse tipo de modalidade. Não que a gente tenha que desmatar a região amazônica, mas se houvesse, por alguma contrapartida, plantios, ou então por algum outro motivo a região fosse extremamente explorada, seria um método bem mais eficiente do que o rodoviário. Nós temos também o método ferroviário, que refere-se ao transporte realizado por vagões, locomotivas e trilhos com trajetos delineados. Bem, no caso é o transporte por trens. No caso, o trem vai passar até um local da indústria que vai ser transportado, vai ser carregado com madeira. É um transporte mais utilizado, eu vejo muito no Sudeste, Estados Unidos também usa muito, porque lá a gente já tem uma infraestrutura ferroviária bem moldada, então para eles acaba tendo uma conexão boa já com a indústria, com o centro consumidor, e também é um meio de transporte mais barato, visto em comparação com a quantidade de carga que ele carrega, né? A gente tem o meio de transporte rodoviário, caracteriza-se pelo uso de veículos em rodovias, sendo recomendado para trajetos de curta e média distância. É o transporte que a gente mais observa aqui em Mato Grosso, não, no Brasil, que são as malhas rodoviárias. Os caminhões praticamente não movem nosso país, não seria diferente da indústria florestal. Muitos desses caminhões ainda assim funcionam transportando madeira, mesmo que eles têm uma gama infinita. O transporte rodoviário é o alicerce literalmente do nosso país atualmente, né? Tem mais vias concretas e o mais em termos de custo barato atualmente, mesmo que o diesel esteja, sei lá, uns R$5, igual a gasolina. Bem, a gente tem um método aéreo. Caracteriza-se pela movimentação de mercadorias pelo ar por meio de aviões, helicópteros e balões. E também em algumas bibliografias e também utiliza a questão de cabos aéreos, mas isso aí para mim seria mais um outro meio de transporte.
Bem, é um meio mais utilizado, acho que dentro do próprio terreno, em lugares com uma declividade muito alta, pelo custo. Se a gente pensar, a quantidade de carga que um helicóptero pode carregar à distância, então ele seria muito mais utilizado em áreas de alta declividade. É um transporte muito mais visto nos Estados Unidos e Canadá também do que no Brasil, né? A gente também tem o transporte dutoviário, que caracteriza-se pela utilização da força da gravidade ou pressão mecânica por meio de duto. Para o setor florestal, aplica-se o modal na forma de cavacoduto. Só que seria mais utilizado em empresas que utilizariam muito cavaco para geração de energia, né, geração de calor. Só que pelo que eu consegui pesquisar e entender, no Brasil a gente ainda não tem nenhum método dutoviário. Também teria outro método que utilizaria o que seria o de por meio de cabos, que é o teleférico, mas também muito mais utilizado dentro da própria propriedade, em áreas de alta declividade. É... Bem, professor, eu agradeço a atenção do senhor. Eu espero que a apresentação não tenha sido tão rápida, nem tão sucinta, e muito obrigado pela atenção e boa noite.